8h33, mais uma informação relevante voltada para o Supremo Tribunal Federal. E para isso nós pedimos a gentileza do professor Paulo Renato Fernandes, que é professor de Direito do Trabalho da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Professor Paulo Renato, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Grande prazer. Comenta. Professor, sobre a regulamentação da chamada licença paternidade, em que ponto está essa regulamentação feita pelo Supremo Tribunal Federal, se é que ela existe? Então, Heródoto, nós vivemos no nosso país um paradoxo, né? Porque o próprio legislador acabou gerando uma discriminação em relação aos homens, porque a licença das mulheres é de 120 dias, podendo chegar até 6 meses. Entretanto, a licença do pai, daquele que gerou a criança com a mulher, é de 5 dias. Então, nós temos na lei, ou melhor, na Constituição, uma espécie de preconceito e uma discriminação em relação à paternidade responsável e conjunta, que é do homem e da mulher. Em alguns países mais evoluídos na matéria, a licença é conjunta, a licença é do casal, é dos pais. E eles decidem quem vai usufruir de maior parte do tempo com a criança, ou então a licença é realmente conjunta. Os dois têm direito a gozar dessa licença. Para quê? Em benefício de quem? Da criança. São aqueles momentos iniciais da vida em que a presença paterna e materna é essencial. Entretanto, a nossa legislação, por incrível que pareça, ela já estabelece no texto legislativo uma discriminação, uma clivagem entre homem e mulher. Então, o nosso problema aqui é um problema de, digamos assim, um preconceito social em relação à mulher e em relação à paternidade responsável, né? Então, nós temos que avançar seriamente nesse sentido, né, de permitir que o homem tenha o mesmo direito que a mulher, ou que ambos, né, possam decidir conjuntamente quem vai estar mais próximo, em quais períodos, etc. Então, existem projetos no Congresso Nacional voltados para a regulamentação disso, mas a matéria ainda está em aberto, ainda vigora o preceito constitucional provisório, segundo o qual a licença até que venha a norma em sentido contrário, de 5 dias apenas para os homens, né? O que é um absurdo. Nós temos enraizado na nossa legislação esse preconceito em relação ao homem e também à mulher, no sentido de que o preconceito em relação à mulher, no sentido de que o legislador coloca apenas nos ombros da mulher a criação, a responsabilidade pela criação do filho, né? O Supremo vem a decidir, então, pela igualdade, como foi muito bem explicado. Ele não estaria legislando e não aguardando uma decisão por parte do Congresso Nacional? Boa questão, Heródoto. É muito boa a sua questão, porque o que acontece? Essa previsão já existe na Constituição desde 1988. Então, a nossa Constituição é um texto, ela é um texto muito interessante, muito bom, uma Constituição muito boa, né? Ela tem um projeto político emancipatório para o país. E ela tem mecanismos de freios e contrapesos que que são voltados para dar concretude, para concretizar os mandamentos nela contidos, né? Então, tem um dispositivo, uma medida, uma ação, um remédio constitucional que provoca o Supremo Tribunal Federal a fim de que ele, tendo em vista a inércia do legislador, possa suprir essa inércia produzindo uma normatividade que concretize direitos fundamentais previstos na Constituição, enquanto o legislador não faz, né? Então, isso aqui não é uma invenção do Supremo, pelo contrário, nós temos o mandado de junção que é voltado exatamente para isso, para que o Poder Judiciário supra, né, transitoriamente, mas supra a inércia do legislador. E, neste caso, a inércia é desde 1988. Né? Então, não há aqui uma invasão
do Supremo na atividade legislativa do Congresso Nacional. Pelo contrário, aqui a utilização de um mecanismo constitucional que permite que, em caso de inércia, em caso de inação por parte do legislador, a cidadania não fique a descoberto. Então, o Poder Judiciário irá sanar, né, irá fazer as vezes de legislador neste patamar, neste caso, especificamente, transitoriamente, enquanto o Congresso não produzir a normatividade adequada. Então, é um sistema que se completa. A competência realmente é do Poder Legislativo, sem dúvida, mas se o Poder Legislativo não atua, o Poder Judiciário poderá ser chamado a se pronunciar e a preencher esse vacácio, essa lacuna legislativa, concretizando, permitindo a concretização por parte da sociedade desses direitos previstos na Carta Magna. Perfeito. Professor, ficou claríssimo. Muito obrigado pela gentileza. Nada, um grande abraço. Muito obrigado ao professor Paulo Roberto Fernandes, professor de Direito do Trabalho, de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Qual é a sua opinião sobre isso? Dos homens terem a mesma quantidade, né, de afastamento do trabalho que as mulheres. E em outros países do mundo já vi isso, realmente acontece. Ou às vezes até há uma alternância, mas há casos sim. Agora, um fato interessante, essa Constituição foi escrita há 35 anos. Talvez, há 35 anos atrás, podia ser até aceitável, ou não. Há 35 anos, não é? E a sociedade muda muito rapidamente. Então, está aí, portanto, o professor dizendo, e nos explicando direitinho, que sem a participação do Poder Legislativo, então o Poder Judiciário tem sim esse peso e contrapeso para poder regulamentar e atualizar, haja vista que a sociedade mudou. Mas queremos saber qual é a sua opinião. Vamos fazer uma enquete amanhã ou não sobre isso? Perfeito. Bom, Perfeito. seria legal, né? Então, por enquanto, você vai pensando aí, amanhã isso. a gente faz enquete.